kiss you in Paris. Oh, I hold your hand in Rome. Do que falaremos hoje? Orgasmo. Falaremos de orgasmo. Ui. Make love in a train. Cross country. Então, falemos sobre orgasmo. O que poderíamos falar sobre orgasmo? Interessante a gente apontar dados científicos nacionais para vocês se aproximarem da realidade brasileira, que nos interessa bastante. Sim. Quando é que foi? Saiu um estudo agora em 2016, é isso? Bem recente, né? Saiu bem no início desse ano. Notícias muito importantes aí dos últimos 5, 6 anos, pesquisadas pela Camita Abdo, que é uma sexóloga brasileira, aí, trabalha na USP, Hospital das Clínicas, tal, tem bastante trabalho e muita informação útil, em que ela apresenta um dado que, na minha opinião, é quase que assustador. Que seria que 40% das mulheres no Brasil nunca sentiram orgasmo, nem se masturbando e nem numa relação sexual, o que é bastante grave. Quase metade da mulherada não sabe o que é gozar ou sentir o prazer do orgasmo, porque gozo até é interessante que é variável, né? A gente goza prazeres diversos, então o orgasmo em si, o ápice sexual, 40% das mulheres não descobriram essa realidade. Mas se a gente pensar, né, tem uma característica muito cultural com relação ao orgasmo, né? Que as mulheres em si não aprenderam a curtir sexo. Acho que a geração que tem agora, talvez até a minha geração, a gente lida muito melhor do que foi a geração dos nossos pais, por exemplo. E é muito cultural, é de ser incentivado a pensar em sexo e se conhecer sexualmente, coisas que antes não tinham. Então é meio que compreensível que as mulheres talvez não se preocupem tanto com o orgasmo, porque uma grande maioria se preocupa quando tem um parceiro, né? Ou quando tem uma parceria, melhor assim. Quando tá num relacionamento se preocupa com isso, mas no geral não, né? Tu não acha que até mais recentemente parece que há uma cobrança nesse sentido de gozo, de demonstrar esse prazer do orgasmo, principalmente por parte das mulheres, porque teve um período histórico aí e que existia uma repressão e uma falta, né, de informação para a mulher saber que ela também gozava, né, que ela poderia ter esse prazer. E agora parece que a exigência é o oposto do tipo, agora tem que gozar. Mas a maioria das mulheres também não sabe quando tem um orgasmo, né? Elas supõem que uma coisa fantástica aconteceu, então isso é um orgasmo. Porque não tem como explicar para uma mulher. Os meninos a gente tem uma ideia do que acontece, mas como é que explica para uma mulher o que é um orgasmo? Pois é, daí a gente entra naquela coisa que é funcionalidade do organismo do homem e da mulher para pensar como é que aparece o orgasmo na vida da pessoa, para ela identificar então como é que ela entende que isso é um orgasmo, porque prazer a gente sente em todas as variáveis e nuances sexuais, todas as modalidades, todos os apetrechos ali que a gente utiliza na hora da prática, mas o orgasmo em si é o ápice, é a tendência a chegar no platô máximo. É só até interessante a gente revisar algumas questões de ordem prática sobre o ato sexual, né? Como é que vai um caminho ao outro. Eu teria um jeito mais fácil, talvez, de pensar o orgasmo feminino. Eu classificaria como fogos de artifício. Tem aquele fogo de artifício da praia, lá onde é que tu passa a temporada, e tem os fogos da Disney. E os fogos da Disney, que são aqueles lindos que a gente vê na TV, é o orgasmo. É quando acontece alguma coisa que parece fantástica, são fogos de artifício. Repare se você já sentiu algo parecido com fogos de artifício. Se faz sentido o que eu estou falando. Quando a gente sente uma sensação assim, que vem algo de dentro pra fora e que é extremamente prazeroso, que é uma explosão de prazer, é um orgasmo. Então se você não sabia, saiba agora, orgasmo é isso. Tem vários tipos de orgasmo, na minha opinião. Tem horas que você pode estar muito, muito excitado e ser maravilhoso, e tem horas que, ok, foi bom. Isso é possível? Eu acho que tem a versão biribinha, então, porque se tem fogos de artifício, que é uma explosão, pode ter um orgasmo talvez inferior ali. Porque o homem ele tem essa coisa também do orgasmo que pode ser muito intenso, e que a própria ejaculação em si não vai dizer nada sobre esse orgasmo, é apenas um reflexo, né? Que a gente vai ver no... Então os homens não quer dizer que o orgasmo vem com a ejaculação. Ele pode ter um orgasmo e não gozar. Não tem uma dependência com... A gente faz essa ponte porque acontece quase que simultaneamente. É como se fosse, o homem está gozando, ele está ejaculando, terminou de ejacular, acabou o orgasmo. Tem uns mitos aí, umas lendas urbanas sobre essa questão anatômica. E ele pode ejacular e não ter orgasmo? As duas coisas, as duas variáveis. É até interessante que é muito mais fácil ele ejacular sem ter orgasmo do que ter um orgasmo. E mulheres? Mulheres ejaculam? É um negócio legal, né? Pensar a mulher ejaculando também. Eu desconheço e não entendo até como é que funcionaria uma ejaculação feminina, porque a gente avalia as mulheres que dizem ter, os filmes, né, que trazem algumas coisas assim, tirando aquela super produção hollywoodiana que ela goza horrores e jatos e apaga incêndios com
a sua ejaculação. Não me parece realmente que tenha um dispositivo, uma função na mulher, ela não tem um aparato ejaculatório como o homem tem, né? Exato. Eu vi um estudo de 2013 ou 2014, se não me engano, que cientistas ingleses concluíram que, na verdade, para muitas mulheres é urina. Porque como o ponto G está muito próximo da uretra, essa estimulação faria com que a mulher, sei lá, urinasse um pouco durante a relação sexual. E tem um outro estudo que fala que, na verdade, o que acontece é um excesso de lubrificação por causa do atrito. Então, aquela mucosa vaginal, ela é produzida a mais, e é isso que sai, e daí por causa da contração, enfim, acaba que sai parecendo um jato. Mas que isso é muito relativo. Tem pesquisador que não acredita em ejaculação feminina, tem gente que acredita. O estudo que a gente estava pesquisando antes de vir pra cá, 10% das mulheres teria essa ejaculação feminina. O que acontece não se sabe, mas algo sai. Algo sai. Acho até interessante vincular com algumas outras práticas bem femininas, como o pompoarismo, que seria essa coisa de compressão interna dos músculos ali, esfínteres, né, do canal vaginal, em que ela realmente consegue expelir coisas ali. Tem até campeonato de arremesso de bolinha de ping-pong, né? Verdade. Tem mulher que traga cigarro pela vagina ali a partir dessa... Mas é bom saber que esse exercício, essa musculação íntima é excelente para o orgasmo. Inclusive, praticar relações sexuais com alguma frequência já é uma forma de musculação, porque deixa essa região um pouco mais apertada. Isso é uma preocupação das mulheres, né, por conta até de incontinência urinária e não somente pelo prazer, né? Tem vários exercícios que são bons para isso e que a gente deveria começar a fazer desde cedo, que evita problemas futuros quando a gente fica mais velho. Acho até interessante sobre preocupação da mulher, né? Ejaculação, falando sobre isso ainda. Que necessidade há da mulher ter uma ejaculação, para que elas estão preocupadas em não serem um 10%, porque não tem uma correspondência, não está vinculado o orgasmo da mulher à ejaculação suposta que ela tem ou poderia ter. Então isso pode talvez gerar até uma frustração naquelas mulheres que busquem, né? É muito parecido com um ponto G, assim, né? Tem aqueles dados e aquelas informações que te apontam para uma região da vagina que lá estará o ponto G. Mas é mentira, tá 5 centímetros para baixo de onde é que tu pois já e estava. não existe uma vagina igual a outra para dizer que o ponto G está lá exatamente. Então eu penso que antes de ir para o ponto G vão passar pelo alfabeto e as outras letras desse alfabeto sexual, para depois você identificar e a mulher poder dizer nela mesma que aquele ponto, aquela região é que, sendo estimulada, vai dar muito mais prazer para ela. Então existem novamente mitos, né? Mitos que são mais verificáveis na prática, né? Sim, e é fato que você vai aumentar a sua chance de sentir orgasmo tendo relações sexuais. Quanto mais relações você tiver, mais você vai se conhecer, mais você vai saber o que você gosta e aumenta a chance de ter orgasmo. Sem contar que o orgasmo tem um monte de benefício. Melhora a pele, porque ativa a circulação. Produz endorfina, que é o hormônio que faz que a gente sinta prazer, que a gente sinta satisfação. Produz ocitocina, que é o hormônio ligado a vínculo, a afetividade. Diminui dores, então a história da dor de cabeça, eu não vou transar que eu tô com dor de cabeça, é mentira. Sessão de descarrego, né, sexual, para ter prazer, ficar bem consigo Eu mesmo. acho que dá pra definir o que tá dizendo, que reduz o estresse, né? Bastante. Tem um monte de vantagens de você procurar ter orgasmos, tanto os meninos quanto as meninas, então pense nisso. Uma outra coisa que é interessante pensar é que tem muita mulher, e acho que muitos homens também, né? Até por causa da ansiedade na hora de transar, ou porque não consegue se concentrar basicamente na atividade sexual, né? Não consigo estar presente fazendo aquilo. Isso diminui muito a chance de você ter um orgasmo. Pois é, acho até que a palavra concentração às vezes não combina tanto com essa coisa do sexo espontâneo, né? Que seria uma versão mais entrega do corpo, mas está presente naquele momento. Se entregar para esse momento, mas é que a concentração para mim parece até que está focado na coisa técnica. Não, mas do passo digo assim, a passo, ó, né? o que acontece na cabeça de muitas pessoas, as mulheres, por exemplo, ele tá reparando a celulite, ele não vai gostar de não sei o que, ele já transou com outras, então ele não vai saber que talvez não seja tão boa, ou eu quero agradar, ou será que ele vai gostar? Tudo isso é um turbilhão de pensamentos que acaba que muitas vezes você não curte atividade sexual porque você tá preocupada com o que pode estar acontecendo ao teu redor, que ele tá reparando. A maioria das mulheres tem alguma questão com imagem, um pouco mais, um pouco menos. Se ela tem aquilo demais, vai afetar diretamente a relação sexual. E a gente vê problemas, inclusive, que a gente vai falar mais pra frente, com relação a isso. O vaginismo é um deles. Você não consegue ficar presente naquele momento e curtir o momento no que tá acontecendo. A tua cabeça tá em outro lugar. Eu penso até que está vinculado todas essas disfunções sexuais, tanto para o homem e para a mulher, essa coisa da pré-ocupação, né? Você se preocupa com a coisa que vai acontecer e como vai acontecer, e tem essa ideia da performance, né, sexual, homens e mulheres querendo fazer aquela repetição da indústria pornô, lá, que não é muito saudável essa lógica,
porque ela é muito retilínea, ela é muito repetitiva, as variáveis ali são sempre as mesmas, tal. Muda o cenário, mas os atores são sempre aquele Isso tipo atlético, tópico... porte e resistência. E até vale a pena a gente falar sobre os tipos de orgasmo que homens e mulheres podem ter nessa questão de experiência pessoal, de autoconhecimento, em que ela vai poder, por ela própria, mensurar o seu prazer, né? Poder dizer que ela goza de jeitos diferentes, com práticas diferentes e com pessoas diferentes. Então, o orgasmo nunca será igual. E mais importante do que isso, entender que o orgasmo é pra você. A atividade sexual é pra você. Não é pelo outro que você está fazendo por você. Isso também aumenta muito a chance de você curtir o que está acontecendo. Quando você está muito preocupado com o outro, se ele está gostando, se ele está curtindo, se ele está bem, pode acontecer de você não curtir nada. Que tá só imaginando o que o outro está pensando durante a relação. E aí, muito difícil funcionar, né? Sim. Vamos eliminar essa ansiedade primeiro, né? Exatamente. Outra coisa, intensidade, né? A intensidade está muito ligada à emoção. E a hábitos também, né? Saudáveis. A pessoa que tem uma boa qualidade de sono, a pessoa que pratica exercícios físicos, a pessoa que consegue ficar relaxada enquanto está participando da atividade sexual, aumenta a possibilidade de orgasmo. Eu penso que sim, tem para os homens principalmente, tem uma relação direta com essa coisa de necessidade de fazer o sexo rápido para acabar com sua angústia e sofrimento, e mas esse orgasmo já está previsível. Eu penso que tem uma variável aí que é bastante importante, sim, que é a idade. O fator biológico, ele mostra para o homem e para a mulher que existem períodos em que tanto homens como mulheres vão detectar essa diferenciação do seu orgasmo e até da sua prática. Por exemplo, se você pega os homens de 20 a 30 anos, que já tem a maturação biológica, por exemplo, eles ainda estão vivendo aquela ânsia do sexo muito rápido, do orgasmo rápido, e vão passar pela ejaculação precoce, pela impotência, justamente porque existe uma coisa mesmo de necessidade ali, uma coisa de impulso, que é muito mais de prestar uma conta, de satisfazer e de fazer rápido. De conseguir fazer. E de eliminar de entregar, isso ali. Tá né? menos preocupado com o ato em si, a prática, a vivência, querendo acabar com Mas isso. ao mesmo tempo, Marcos, também tem as mulheres que querem acabar com isso logo. Eu tô ali, a mulher, por alguma razão que às vezes tá pouquíssimo ligada à biologia, tá fazendo isso pelo parceiro ou pela parceria, né? Tá fazendo porque o parceiro gosta e não necessariamente porque ela encontrou coisas legais pra ela no sexo, né? Isso é bem comum a gente ver. Mas eu acho engraçado que nessa coisa da faixa etária, por exemplo, se o homem dos 20 aos 30 ele tá com essa dificuldade porque ele já pula muito rápido e goza rápido, não tem muito controle, por causa dessa ansiedade mesmo, até fator cultural nosso aí, vida maluca, social nossa atual. A mulher nesse período ela vai ter mais dificuldade também em gozar, porque demora mais. A moça jovem ela tem maior dificuldade. E aí dos 30 para frente começa a haver um revertério ali, uma inversão de lógicas para os dois, em que o homem começa a ficar mais maduro, mais sério, mais competente, por assim dizer, na prática sexual, consegue equilibrar mais o seu próprio orgasmo, segurar, consegue se manter mais. E a mulher se sente também um pouco mais à vontade para gozar num tempo mais equilibrado com o homem. Né? O ápice sexual da mulher é em torno dos 30, né? Diz que 40 anos é a idade da loba, né? Que o bicho pega e é feroz o negócio ali. Mas é curioso que muitos homens acabam não buscando a mulher na sua faixa etária, né? Acabam buscando uma lógica invertida. O homem está mais seguro depois dos 40, vai buscar uma mocinha mais jovem que demora para gozar. E a mulher que está muito mais à vontade depois dos 40 vai pegar um rapaz que vai ejacular muito rápido. Então acho que existe uma lógica de aprendizado aí, seja útil, né? Se você vai pegar uma pessoa um pouco mais jovem para se relacionar sexualmente, é uma escola. Exatamente. Aprenda com isso. E vem cá, o que a gente pode fazer então, para quem está assistindo a gente, para ajudá-los a melhorar a qualidade do seu orgasmo? Eu tenho umas ideias assim bem interessantes, tá? Que eu acabo recomendando até para meus pacientes e para minhas pacientes também. Eu penso que toda a prática orgástica deveria partir primeiro de um autoconhecimento da experiência autoerótica. A gente vai ter um encontro, uma conversa algum dia só sobre masturbação. Eu penso que se homem e mulher começar a sua vida sexual, a primeira relação consigo mesmo, a masturbação vai revelar para ela uma coisa que é dela, que é o seu contato pessoal, a sua intimidade e o seu prazer sozinho. Se você consegue gozar sozinho, você consegue gozar com os outros. Essa é uma lógica bem fácil de se aplicar. E a partir do momento que você tem uma noção de como é que funciona o seu organismo, na sua prática masturbatória, você pode ser masturbado pela outra pessoa. Sim. E aí, partir para o sexo, porque o sexo acaba sendo um outro tipo de atrito ali, que também gera prazer e tal. Então acho que masturbação inicial para os jovens e para os adultos que continuem tendo até a prática masturbatória nesse período de vacas magras ali, que a coisa começa a ficar escassa, começa Inclusive, a faltar parceria. É bom abrir um parênteses que para os homens a masturbação é extremamente importante porque ajuda a evitar e prevenir o câncer de próstata.
ter uma atividade sexual frequente e ou masturbação com uma média aceitável, uma média ok, que não existe média aceitável, né? Mas ter uma frequência masturbatória diminui bastante a possibilidade de ter câncer de próstata. E é até interessante porque tem tanta lenda urbana e história passada contra a masturbação que não se aplica mais nos dias de hoje. Então acho que a única coisa que não é mito é que o braço fica mais forte. A gente recomenda até que a ambidestralidade seja exercitada para você manter o nível equilibrado de ombros e braços, porque realmente vai dar uma pegada aí, vai ganhar um bíceps, um tríceps e tal. Então aquela história de que o braço forte é aquele ativo, justamente porque tem aí outras atividades que são exploradas além de escovar os dentes, né? Então vamos aí equilibrar. Faz bem pro cérebro você exercitar as duas mãos também. Para a mulher também, você vai começar a criar novas habilidades, né? Novas conexões sinápticas. Então eu sou da regra que se você vai exercitar ambidestralidade, faça a primeira coisa que dá mais prazer. Exatamente. Gente, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre o orgasmo, que nós tenhamos ajudado. E quem sabe do que falaremos, né, no próximo episódio. Mas haverá um próximo episódio. Nos vemos em breve. Com muito prazer.